O silêncio não quer dizer que você é fraco. Às vezes, significa que você finalmente percebeu que nem toda tempestade merece sua energia. Eles achavam que você ia brigar. Achavam que você ia implorar, correr atrás, explicar, chorar e pedir outra chance de ser visto. Mas em vez disso, você foi embora com calma, sem fogos de artifício, sem discurso final. Só paz. E isso, meus amigos, bate mais forte do que qualquer discussão jamais poderia. Antes de começarmos, vá em frente e aperte o botão curtir. Se você já se afastou de alguém com sua dignidade intacta, e não se esqueça de se inscrever, porque o que vamos abordar a seguir pode reescrever tudo o que você pensava saber sobre se afastar. Fique comigo até o final. Isso vai abrir os olhos de algumas pessoas. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês entram em uma sala cheia de barulho, tensão e batalhas não ditas. Vocês estão segurando uma vela. Todos os outros estão jogando chamas. E, em vez de acender a sua para aumentar o caos, vocês a apagam silenciosamente e vão embora. É assim que se sente quando se afasta pacificamente. Você não alimenta o fogo, você remove o oxigênio. E essa ausência, essa quietude, começa a queimar muito mais profundamente do que o insulto mais alto jamais poderia. Veja, a maioria das pessoas acha que o encerramento vem do confronto, de longas conversas, despedidas dramáticas, explicações que se estendem em monólogos emocionais. Mas a verdade é que o encerramento mais alto às vezes vem de uma porta que se fecha sem fazer barulho. Você não se afastou para magoá-los. Você se afastou para se curar, e ao fazer isso, deixou para trás algo que eles não esperavam. Reflexão, não vingança. Esse é o tipo de energia que eles repetem. Não uma, mas 1000 vezes em suas mentes. Vivemos em um mundo que ensina você a reagir, responder rapidamente, digitar mais rápido, postar mais alto, mais estoicismo. O estoicismo ensina algo incrível, ele diz: seja a rocha, não a ondulação. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E quando você finalmente se afastar, não com uma birra, mas com esse tipo de força, isso muda tudo. Não só para você, mas para a pessoa que achava que tinha te entendido. Alguns de vocês ainda estão se perguntando se fez diferença se seu silêncio falou: deixe-me ser claro. Fez. Saídas pacíficas deixam marcas emocionais que o caos nunca poderia deixar. Por quê? Porque elas fazem a outra pessoa ficar com o que perdeu, não com o que sobreviveu. Você não saiu furioso. Você simplesmente parou de aparecer. Você não tentou provar seu valor. Você viveu isso silenciosamente, e quando isso não foi reconhecido, você foi embora. Isso requer coragem, requer maestria. Eles esperavam uma performance. Você lhes deu presença. Eles esperavam drama. Você lhes deu distância. Eles esperavam imploração. Você lhes deu limites. Isso muda o roteiro, e quando o roteiro muda, o coração começa a sentir o que o ego tentava ignorar. É aí que a verdadeira história começa. Não para você, mas para eles. Então, para todos os homens e mulheres que estão ouvindo agora, que escolheram a paz em vez do desempenho, a presença em vez do barulho, os limites em vez do implorar, isso é para vocês. Vocês não foram embora porque não se importavam. Vocês foram embora porque finalmente fizeram isso por vocês mesmos. E isso, meus amigos, é o começo do verdadeiro poder. Escreva isso nos comentários agora. Se você sentir isso em sua alma, eu escolho a paz. Deixe o mundo ver onde você está. Deixe que saibam que você não tem medo de andar sozinho quando sua energia não é mais respeitada. E se isso ressoou com sua jornada, mesmo que um pouco, não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever. Temos muito mais verdades a caminho.
Agora fique comigo, porque o que acontece no coração deles depois da sua saída pacífica é onde a verdadeira mudança começa. Número 1. Eles esperavam fogos de artifício. Você deu a eles silêncio. Às vezes, as feridas mais profundas não são causadas pelo que alguém diz, mas pelo que não precisa mais explicar. Eles estavam prontos para uma tempestade. Eles achavam que, quando você fosse embora, viria com barulho, gritos, portas batendo, um parágrafo raivoso digitado às 2 da manhã. Eles se prepararam para isso, talvez até ansiassem por isso, porque drama é previsível. É um roteiro que eles já viram antes, familiar, emocional, dramático. Mas você não seguiu o roteiro. Você se afastou de maneira diferente, e essa diferença não ecoou pela sala. Ecoou pela alma deles. Imagine isso, um teatro lotado. E assim que as luzes se apagam, um personagem sai sem dizer suas últimas falas. Sem reverência, sem discurso, simplesmente se foi. O público fica confuso, esperando, ansiando, mas nada acontece. É isso que rola quando você sai com paz em vez de performance. Eles estavam se preparando para o final, mas tudo o que receberam foi silêncio. E isso mexeu com o ritmo emocional deles mais do que qualquer explosão poderia ter feito. Agora, suas mentes começam a entrar em espiral. Por que eles não disseram nada? Eu não merecia uma palavra final? Eles estavam fingindo o tempo todo ou já tinham desistido muito antes de eu perceber? É isso que acontece com o silêncio. Ele não responde perguntas, ele as cria. Ele não cura, ele revela. Ele não persegue, ele confronta. Eles esperavam o habitual implorar, longas explicações, lógica emocional esticada, como uma ferida aberta. Mas seu silêncio não era vazio. Era cheio. Cheio de decisões, cheio de limites, cheio de paz. Conquistada da maneira mais difícil. Isso é o que mais dói, porque significa que eles não te quebraram, não destruíram seu equilíbrio. Você permaneceu firme e foi embora mesmo assim. Veja, a maioria das pessoas está preparada para finais confusos. Elas sabem como lidar com a raiva. Elas podem discutir com palavras, podem justificar explosões. Mas como você luta contra um adeus calmo? Como você se defende quando não houve ataque? É aí que o desconforto deles começa a florescer. Você não lhes deu um vilão. Você lhes deu um espelho, e nesse espelho eles viram as rachaduras. Eles ignoraram os caminhos, descartaram seu amor, subestimaram sua presença, brincaram com sua lealdade. Porque, sejamos honestos, pessoal, algumas pessoas só sabem medir o impacto pelo barulho. E quando o barulho nunca veio, eles tiveram que ficar com a pergunta que ninguém quer fazer. Será que acabei de perder algo que nem reconhecia enquanto tinha? Você não precisou bater a porta. Você se tornou a porta. Você não disse que sentiria minha falta. Você apenas se tornou alguém que não podia mais ser alcançado. E é isso que os abala. Porque eles achavam que silêncio significava apatia. Mas, na verdade, silêncio pode significar domínio. Domínio das suas emoções. Domínio dos seus padrões. Domínio de si mesmo. Marco Aurélio escreveu uma vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça. E foi exatamente isso que você fez. Você não reagiu como eles esperavam. Você não dançou no caos deles. Você não tentou ganhar a discussão ou provar que estava certo. Você apenas caminhou com clareza no coração e força nos passos. Mas não vamos fingir que foi fácil. Não vamos amenizar as coisas. Afastar-se pacificamente. Essa é uma das coisas mais difíceis que você fará, porque cada parte do seu sistema emocional quer gritar, explicar, implorar, defender. Seu coração quer ser compreendido, seu orgulho quer ser reconhecido, mas sua alma, quer paz. E a paz não implora para ser ouvida, ela sussurra para ser obedecida.
Você sabia que poderia ter dito algo? Você sabia que tinha provas, tinha o direito de explodir, provar, postar seu lado da história. Mas em vez disso, você escolheu o caminho silencioso, o caminho mais forte, aquele que não termina com alguém aplaudindo, mas com você de pé, e talvez tremendo um pouco por dentro, mas ainda assim de pé. Agora, aqui está a verdade bombástica. Algumas pessoas nem vão perceber o que acabou de acontecer, não no início. Elas vão fingir que não se importam, vão rolar a tela, vão postar algo superficial. Talvez até tentem agir como se não estivessem incomodados. Mas, por baixo disso, algo muda. Porque o silêncio não vai embora imediatamente, ele permanece como a fumaça de um incêndio que eles nunca viram chegar. Sua ausência não é um fantasma, é um reflexo, uma lembrança do que eles antes tinham acesso, mas não apreciavam. E agora o silêncio que você lhes deu é mais alto do que a atenção que eles antes davam como certa, porque você era aquele que sempre verificava, sempre arranjava tempo, sempre aparecia. E agora que você se foi, eles sentem isso não com pânico, mas com uma dor lenta e profunda, que os atinge quando a sala está silenciosa e o ego não está mais se apresentando, e eles vão tentar preencher esse espaço. Eles vão tentar. Mas aqui está o problema. Eles não vão perseguir você. Eles vão perseguir o sentimento, a calma que você trouxe, a segurança, a estabilidade. Esse sentimento não pode ser fingido, pessoal. Não pode ser duplicado. E, uma vez que se foi, é sentido em ondas. Você não deixou uma tempestade para trás. Você levou o clima com você. Então, se você está aí sentado, se perguntando se foi importante ir embora em silêncio, saiba disso. Foi mais importante do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Você não levantou a voz. Você elevou seus padrões. Você não queimou a ponte. Você apenas parou de construir uma sozinho. E o verdadeiro impacto não é o que eles sentiram quando você foi embora. É o que eles começam a sentir agora, quando o silêncio se torna mais alto do que o amor que eles ignoraram. Então, deixa o silêncio ecoar. Deixa as perguntas surgirem. Deixa sua paz ser sua declaração. Escreve isso nos comentários agora mesmo, se isso ressoa na sua alma. Eu fui embora em paz. Mostra para o mundo que você não foi embora para ser notado. Você foi embora porque finalmente se notou. E fica comigo, porque o que acontece depois no coração deles não é o fim da sua história. É o começo da história deles. Número 2. A ausência não dói imediatamente, mas vai crescendo. As pessoas não sentem sua falta no momento em que você vai embora. Elas sentem sua falta no momento em que percebem que você não vai voltar. No começo, está tudo calmo, quase tranquilo. Do lado delas, elas se convencem de que estão bem. Elas sorriem em público, elas rolam a tela, elas postam, elas seguem em frente. Ou pelo menos é o que parece. Porque no começo, sua ausência não grita. Ela zumbi baixinho como música de fundo. Eles não percebem até que a faixa muda e o silêncio os atinge no meio do pensamento. Não é um choque repentino. É algo que vai se instalando aos poucos. Veja, meus amigos, a maioria das pessoas não reconhece o peso emocional até que ele se vá. Assim como você não percebe sua respiração até que ela fique superficial, ou o calor do sol, até que as nuvens o roubem. Era isso que sua presença era. Sutil, mas essencial. O tipo de coisa que eles não sabiam que dependiam até que desapareceu do dia a dia deles. E eles contam histórias para si mesmos para lidar com isso. É melhor assim. Ele vai voltar. Eles precisavam de espaço mesmo. Eles ensaiam mentiras como canções de ninar, embalando seu ego para dormir. Mas a alma, não pode ser enganada por muito tempo, porque quando alguém real vai embora, não com barulho, mas com calma, essa ausência cria pressão como um pote fechado. Lentamente, implacavelmente,
Eles achavam que você sempre estaria lá. Aquele que estendeu a mão quando as coisas ficaram estranhas. Aquele que perdoou rápido demais. Aquele que esperou um pouco demais. Mas dessa vez, você não voltou atrás. Você não mandou outra mensagem. Você não deu a eles outra chance de fazer você questionar seu valor. E essa quietude começou a ecoar. No começo, eles sentem falta das coisas óbvias. O bom dia que costumava cumprimentá-los antes do mundo fazer isso. O jeito que você se lembrava dos pequenos hábitos deles, mesmo quando eles não se lembravam dos seus. Sua voz no telefone sem dizer nada profundo, apenas estando lá. Mas, com o tempo, eles sentiam falta das coisas que nunca esperavam. A maneira como você acalmava as tempestades deles sem nem tentar. A maneira como sua energia fazia o ambiente parecer mais seguro. A maneira como você não exigia atenção, você apenas a dava de forma genuína e consistente. E agora há um vazio não apenas na rotina deles, mas em sua base emocional, porque você não estava apenas preenchendo o tempo, você estava ocupando um espaço. Espaço para a confusão deles, o caos deles, o ego deles. E agora esse espaço parece vazio. Não porque você tirou algo, mas porque você parou de oferecer algo que nunca foi igualado. Eles não vão dizer isso em voz alta. Claro que não. O orgulho não vai deixar. Mais tarde da noite, nos cantos silenciosos de suas mentes, essa ausência começa a pesar mais. Começa a doer como um ritmo que falta em uma música favorita. Como algo que eles nunca valorizaram adequadamente, mas não conseguem parar de cantarolar. Agora que isso se foi, eles vão tentar se distrair, mergulhar em algo novo, fingir que está tudo bem. Mas há uma diferença entre substituir a presença e esquecer a essência. Você não estava apenas disponível, você era real. E o real não desaparece, ele permanece. O real tem um cheiro, um tom, uma quietude que ninguém mais pode replicar. Você não foi embora para provar nada. Você foi embora porque não tinha mais nada a provar. E, ironicamente, é isso que faz com que eles reflitam. Não sua raiva, não seus argumentos, mas sua compostura. Porque, no fundo, eles sabiam que você era aquele que tentava, aquele que permanecia centrado quando as coisas ficavam agitadas, aquele que não apenas dizia que se importava, mas demonstrava isso. E agora eles têm que lidar com as consequências de seu conforto, a percepção de que seu amor não morreu. Ficou tudo silencioso. Parou de bater em uma porta que só se abria pela metade. E agora essa porta parece fria, vazia, como se algo valioso tivesse estado ali uma vez. E eles deixaram isso ir embora sem realmente entender o porquê. Esse é o peso da ausência. Não vem como uma onda. Cresce como uma maré, centímetro por centímetro, dia após dia, até quebrar no meio de um momento comum. E, de repente, tudo parece errado. Não por causa do que está lá, mas por causa do que não está. E aqui está o ponto principal. Eles nunca esperavam se sentir assim. Eles achavam que sua saída tranquila significava que você não se importava. Eles confundiram seu silêncio com fraqueza emocional. Mas o que eles não perceberam foi que você não estava abandonando-os. Você estava finalmente escolhendo a si mesmo. E essa decisão é o começo da maturidade emocional. É isso que te torna perigoso. Não porque você é cruel, mas porque você cansou de provar seu coração para pessoas que não conseguem enxergá-lo claramente. Você não foi embora para causar dor. Você foi embora porque se recusou a continuar tolerando isso. E agora que você se foi, eles finalmente estão vendo o que sempre esteve lá. Não porque você gritou, mas porque sua ausência tornou isso mais alto. Então, não questione sua decisão. Não duvide do seu silêncio. Deixe que eles sintam o silêncio. Deixe que eles se acomodem com a quietude. Deixe que eles passem seus dias se perguntando como não viram o valor do que lhes foi dado de graça
até que não estivesse mais disponível. Porque quanto mais tempo eles ficarem com a sua ausência, mais isso reescreve tudo o que eles pensavam que entendiam, mais isso se constrói, não como uma ferida, mas como um alerta, e não para você, mas para eles. Escreva isso nos comentários. Se isso fala à sua alma, minha ausência tem peso. Diga isso em voz alta. Mostre isso ao mundo. Mostre para você mesmo, porque aqueles que vão embora em paz geralmente carregam a verdade mais alta. E se essa verdade está apenas começando a surgir dentro deles, espere até ver o que ela revela. A seguir, fique comigo. Número 3. Eles começam a reescrever a história e você se torna a reviravolta do enredo. Eles nunca esperavam que você fosse o capítulo que se fechou sem aviso prévio. E agora eles continuam relendo, na esperança de terem perdido algum sinal. No começo, eles achavam que te entendiam. Tinham uma versão sua pintada em suas mentes, previsível, estável, disponível. Você era aquele que se importava um pouco mais, dava um pouco mais, aguentava um pouco mais, e por causa disso, eles achavam que você nunca iria realmente ir embora. Eles confundiram consistência com dependência. Confundiram sua paciência com permanência. E essa ilusão os fazia se sentir seguros, talvez até superiores. Mas então, você fez algo que eles não esperavam. Você foi embora sem drama, sem gritar, sem deixar um rastro de palavras quebradas atrás de você. Você foi embora como uma página virada no meio de uma frase. Isso abalou algo dentro deles. Agora, a história que eles achavam que conheciam está começando a desmoronar. De repente, os papéis parecem invertidos. Você não é mais aquele que tenta provar algo. Você é aquele que desapareceu com paz nos olhos. E agora, eles estão sentados em silêncio, tentando reescrever a narrativa para dar sentido a tudo isso. Porque aqui está a verdade incômoda que eles estão começando a encarar. Talvez eles tenham entendido tudo errado. Talvez aquele que se importava mais fosse, na verdade, o mais forte. Talvez quem nunca foi embora tivesse o maior autocontrole. E talvez, apenas talvez, a pessoa que eles achavam que tinham na mão já estivesse se libertando muito antes de sair pela porta. Você era a tempestade silenciosa, o capítulo que se fechou não com pontuação, mas com presença. Eles achavam que sua quietude significava rendição, mas agora que você se foi, eles não conseguem parar de reviver tudo. Cada palavra que você não disse, cada momento que eles descartaram, cada vez que você foi paciente quando poderia ter explodido, tudo isso ganha um novo peso. Eles começam a se lembrar de como você nunca se impôs na vida deles, como você esperou, ouviu, observou e como ofereceu sua energia sem pedir aplausos. E agora essa memória começa a mudar em suas mentes, não como ruído de fundo, mas como a âncora que eles não perceberam que estava mantendo tudo unido. É aí que começa a reescrita. Eles voltam à primeira vez que você deixou algo passar, a primeira vez que você perdoou um atraso, a primeira vez que eles testaram sua paciência e você não recuou. Naquela época, eles achavam que você era brando, fácil, emocionalmente apegado, mas agora, na sua ausência, esses momentos parecem diferentes. Eles não gritam mais fraqueza, eles sussurram profundidade. Eles disseram a si mesmos que você sempre estaria por perto, que era leal demais para ir embora, investido demais para se afastar. Mas quando você foi, com dignidade e sem explicações, foi aí que eles perceberam que você não estava ficando porque precisava deles. Você ficou porque escolheu ficar. E agora que a escolha se foi, eles ficam se perguntando por que não perceberam o valor disso antes. E há os jogos mentais que eles começam a jogar consigo mesmos. Será que eu interpretei tudo errado? Ele sempre foi tão forte assim? Eu realmente estava no controle da história ou apenas me sentia confortável com a maneira como ele me fazia sentir poderoso? É isso que uma saída pacífica faz.
Ela inverte a narrativa porque você não tentou ser o herói. Você também não tentou ser o vilão. Você apenas parou de aparecer para um papel que não servia mais à sua alma. E agora eles ficam com uma história cheia de perguntas. Em vez de encerramento, eles vão voltar às mensagens antigas, reler conversas que antes apenas folheavam. Eles vão olhar para o seu silêncio e tentar decifrá-lo como um mistério que nunca se importaram em resolver quando você estava falando. Porque agora que as palavras pararam, elas se tornaram sagradas. E aqui está a reviravolta, pessoal. Sua ausência não deixou apenas um espaço, ela criou um contraste. As novas pessoas na vida deles parecerão agora barulhentas e erráticas, porque o que você trouxe não era barulho, era substância. O que você ofereceu não era emoção, era segurança emocional. E ninguém mais tem esse tom, porque ninguém mais é você. É aí que eles começam a romantizar o que antes ignoravam. Eles esquecem as partes que os fizeram se afastar. Eles se lembram das partes que os fizeram se sentir vistos. Porque a memória não conta a verdade. Ela conta a emoção. E a emoção fica mais nítida no silêncio. Você não tentou mudar a história. Você apenas parou de se deixar ser escrito em capítulos que não refletiam seu valor. E essa decisão reescreveu tudo. Então, não duvide do que seu silêncio está fazendo. Não pense que, porque eles não entraram em contato, eles não estão lutando com a verdade. Eles estão em silêncio com frequência, geralmente quando estão sozinhos e o mundo fica parado. É aí que a reviravolta na história os atinge novamente, e não porque você os forçou a sentir isso, mas porque você parou de dar a eles um motivo para não sentir. Se essa parte da jornada te toca profundamente, escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu me tornei a reviravolta não por vingança, não por ego, mas porque a paz transformou você na única coisa que eles nunca imaginaram. Alguém que poderia ir embora sem olhar para trás e ficar comigo. Porque o que acontece a seguir não é só arrependimento, é o espelho que eles agora são forçados a encarar e o que a sua ausência reflete de volta para eles. Número 4. Sua graça se torna um espelho do qual eles não conseguem desviar o olhar. Eles não estavam preparados para encarar a si mesmos até que seu silêncio lhes entregou um reflexo que eles não podiam evitar. Há algo assustador na graça, não o tipo suave e doce que vendem nos filmes. Quero dizer, o tipo real. O tipo que vem de ir embora sem bater a porta. O tipo que não xinga, não chora, nem persegue. O tipo que simplesmente termina como uma vela se apagando em uma sala sem vento. Esse é o tipo de graça que se transforma num espelho, e foi exatamente isso que você se tornou. Quando você não lutou, não explicou, não implorou, você simplesmente foi embora com a cabeça erguida e a alma intacta. Veja, quando você vai embora sem brigar, você rouba deles as distrações habituais. Não há gritos para culpar, nenhum caos para se esconder, nenhuma palavra feia que eles possam repetir para fazer de você o vilão. Tudo o que lhes resta é eles mesmos. E para algumas pessoas, esse é o confronto mais assustador de todos. Porque a questão é a seguinte, meus amigos. Seu silêncio não deixou uma lacuna. Ele revelou uma. Ele abriu a cortina e mostrou a eles exatamente como eles te tratavam. Como ignoravam suas necessidades, como viam sua presença como prova de que você nunca iria embora. E agora, eles não têm nada para se esconder, a não ser uma verdade que nunca quiseram admitir. Eles trataram mal alguém que sempre apareceu com amor e clareza. Imaginem-nos diante de um espelho que não os favorece, que não distorce a luz para fazê-los se sentir melhor. Foi isso que sua despedida tranquila se tornou. Um reflexo das próprias escolhas deles. 2 momentos perdidos, da arrogância, da suposição de que você sempre estaria lá, não importa como eles agissem. E agora, com você indo embora,
eles têm que encarar tudo isso sozinhos. E aqui está a parte louca. Não é a perda da sua atenção que os assombra. É a perda de quem eles eram quando a tinham. Porque quando você estava por perto, eles tinham um espelho que os fazia se sentir mais fortes, mais estáveis, mais apoiados. Você via o que havia de bom neles, mesmo quando eles não demonstravam. Você era paciente quando eles eram descuidados. Você abria espaço quando eles fechavam as portas. Você ofereceu calma quando eles estavam em caos. E agora que essa energia se foi, eles ficaram com a versão crua de si mesmos, aquela que esperavam que você continuasse amando, apesar dos danos. Mas você não amou. Você os amou sim, mas não se abandonou para fazer isso. E essa escolha é a linha que separa a paz da punição. Porque você não se afastou para magoá-los, você se afastou para se proteger. É isso que o estoicismo ensina, que não controlamos o que os outros fazem, mas controlamos o que permitimos. E quando você parou de permitir desrespeito, inconsistência e amor unilateral, você criou um limite que expôs a verdade. Eles contaram a si mesmos uma história de que você nunca iria realmente embora, que sua gentileza era fraqueza, que sua paciência era permissão. Mas agora eles veem que era contenção. Agora eles veem que era força envolta em silêncio. E essa percepção não os destrói. Ela os dobra lentamente, sutilmente, como uma gravidade que eles não sabiam que estava puxando seu peito, até que um dia eles não conseguem mais respirar como antes. E não, eles provavelmente não vão admitir isso em voz alta. Eles podem não procurar você, podem não enviar uma longa mensagem dizendo: eu estava errado, agora eu vejo isso. Porque o orgulho é uma máscara grossa e o ego tem garras afiadas. Mas por trás de tudo isso, há um acerto de contas acontecendo, porque sua graça ainda está lá, ecoando não em suas palavras, em sua ausência, não em uma culpa, em um limite. Eles olham no espelho e veem uma versão de si mesmos que antes possuíam algo raro. E agora que isso se foi, eles não conseguem deixar de ver o que perderam. Esse tipo de reflexão não desaparece. Ela permanece. Ela espera por momentos de silêncio, como quando eles estão sozinhos com seus próprios pensamentos, ou quando alguém novo entra na vida deles e não consegue dar o que você dava tão naturalmente, você não tentou fazê-los se sentirem pequenos. Você apenas parou de se diminuir para se encaixar onde não era visto claramente. E agora, sua imagem vive no fundo da mente deles. Não porque você exigiu isso, mas porque você incorporou algo que a alma deles não consegue esquecer: segurança emocional. Era isso que você era, um abrigo contra tempestades em forma humana. E agora que as tempestades chegam sem a sua estabilidade, eles começam a perceber o quanto estavam protegidos e como nunca realmente disseram isso. Obrigado por isso. Então, não se arrependa da sua graça. Não deseje ter sido mais barulhento, mais malvado, mais bagunceiro. O mundo já tem caos suficiente. O que falta são pessoas que possam partir com amor ainda no coração, mas paz nas mãos. E é isso que você era. É isso que você é. Se você sente isso, escreva nos comentários agora mesmo. Minha gentileza se tornou o espelho. Deixe que os outros vejam seu reflexo. Mostre ao mundo que você não foi embora porque não se importava. Você foi embora porque finalmente se importava. E fique comigo, porque o que vem a seguir no coração deles não é paz. É o começo de algo que eles não esperavam. Dúvida, arrependimento, o lento desvendamento da história que eles pensavam ter desvendado. Você mudou o final e agora eles têm que viver com isso. Número 5. Eles percebem que sua presença os mantinha firmes. Eles pensavam que seu silêncio era a ausência de ruído, mas agora estão começando a perceber que era a ausência de equilíbrio. No começo, eles não conseguiam nomear isso. Aquela estranha mudança no ar, o peso no peito,
A maneira como até mesmo as partes simples do dia agora pareciam fora do ritmo. Não foi como um choque, foi como uma névoa, lenta, invisível, silenciosamente penetrando em tudo. Porque o que eles perderam não foi o caos. O que eles perderam foi a estabilidade. E agora essa ausência não é um vazio, é um colapso. Porque a sua presença, a sua calma, a sua confiabilidade não eram ruído de fundo. Eram a base, a âncora que mantinha tudo estável sob as tempestades emocionais deles. E agora isso se foi. Eles não perceberam no início. As pessoas raramente percebem. Você era quem verificava, quem percebia as pequenas coisas, quem ouvia as pausas entre as palavras deles. Você era quem ficava quando ficava inconveniente, quem não precisava de atenção para dar atenção, quem não precisava de drama para se importar. E como você estava sempre lá, eles deixaram de perceber como isso era raro. Veja, a maioria das pessoas só reconhece a consistência depois que ela desaparece, porque o mundo nos ensina a perseguir fogos de artifício, não fogos que permanecem acesos. Eles se acostumaram. Você ficou insensível à sua presença, confundiu sua paciência com passividade, sua firmeza com suavidade. Mas agora o contraste é gritante, porque nada novo parece sólido. Ninguém mais carrega aquele peso calmo em sua energia. E as pessoas com quem eles agora se cercam são muito barulhentas, muito temporárias, muito egocêntricas ou muito distantes. Nenhuma delas é um porto seguro. Nenhuma delas parece um lar. Era isso que você era. Não era chamativo, não era explosivo, apenas seguro. E a segurança, quando é consistente, começa a se misturar ao cenário, até desaparecer. Agora, elas estão olhando ao redor, se perguntando por que tudo parece um pouco menos seguro. Por que seus pensamentos estão mais barulhentos? Por que suas emoções parecem mais pesadas? Por que elas se sentem à deriva, mesmo quando estão cercadas por pessoas? É porque você não é mais o centro que ajudava tudo o mais a fazer sentido. Você não era apenas uma pessoa na vida delas. Você era uma força, uma bússola silenciosa. Eles não sabiam que dependiam de você. E aqui está a ironia. Eles nem precisavam pedir por isso. Você simplesmente aparecia dia após dia, mensagem após mensagem, ligação após ligação, ocupando um espaço quando eles não tinham nada para retribuir. E agora, quando eles procuram essa energia novamente, ela não está mais lá. E essa lacuna não é sobre sentir falta de uma conversa. É a falta da qualidade da presença que eles nunca perceberam que era tão rara. É como perder a gravidade. Você não percebe que está funcionando até que se vai. E, de repente, nada parece ter fundamento. É isso que está acontecendo dentro deles agora. Eles não conseguem nomear, mas sentem. Eles não dizem, sinto sua falta. Eles dizem coisas como, não me sinto eu mesmo ultimamente, não sei o que há de errado. As coisas simplesmente não parecem mais certas, porque o que eles perderam não foi um amor barulhento, foi um alinhamento silencioso. E você não foi embora para criar essa lacuna. Você apenas parou de ficar onde estava sendo ignorado. É assim que se parece a força estoica. Não sair por raiva, mas por compreensão. Perceber que sua consistência não estava sendo correspondida, sua energia não estava sendo valorizada. Seu coração estava se tornando um plano B, em vez de uma prioridade. Então você se afastou, não para magoá-los, não para punir, mas porque finalmente viu o que eles não conseguiam ver. Que ficar mais tempo significaria abandonar a si mesmo. E agora sua ausência tem um peso, não porque você bateu a porta, mas porque você era aquele que sempre a deixava aberta até que não deixou mais. Essa mudança sutil é o que os deixa em espiral, porque eles não sabem como consertar o que nunca valorizaram em primeiro lugar. Eles não sabem como substituir algo que nunca entenderam completamente. E agora é tarde demais, porque você não está mais esperando.
Você se tornou a âncora que soltou o navio. E agora o navio está à deriva, não por causa de uma tempestade, mas porque você não está mais lá, segurando a corda. Isso não é mesquinho, não é vingança, é a verdade. Então, se você está duvidando de si mesmo, não duvide. Se você está se perguntando se sua presença calma importava, ela importava. Importava. Você não era música de fundo. Você era o ritmo, o pulso, a mão firme. E só porque eles não disseram obrigado, não significa que não sentiram isso. Só porque eles não imploraram para você ficar, não significa que sua partida não abalou algo. Você era o espaço seguro deles, a paz deles, a âncora deles, e agora eles estão flutuando em um mar de interações superficiais, procurando algo que os puxe de volta para a costa. Mas essa costa era você, e você não está mais lá esperando. Então, se isso ressoa com a sua jornada, se você já se sentiu como aquele que deu força silenciosa enquanto os outros jogavam jogos barulhentos, escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu era a âncora. Mostre ao mundo o seu valor, não com volume, mas com verdade. Deixe que seja visto, deixe que seja sentido e fique comigo. Porque a seguir, vamos entrar no que acontece quando essa âncora se torna a coisa que eles não podem substituir. Não importa para quem eles corram. Número 6. O arrependimento se insinua, não por causa do drama, mas por causa da dignidade. Eles esperavam sentir poder na sua ausência, mas o que sentem é o peso assombroso de tudo o que nunca devolveram. O arrependimento não bate à porta no dia em que você vai embora. Não atinge como um trem, nem bate como uma onda. O arrependimento é lento, silencioso, sutil. Ele se insinua como uma corrente de ar frio sob uma porta trancada, sempre presente, sempre crescendo, sempre lembrando que algo que antes era caloroso agora se foi. E eles são a razão pela qual, no início, não sentiram isso. Eles se convenceram de que você voltaria como sempre voltou, que isso era apenas mais uma pausa, não um ponto final. Eles acreditaram que seu silêncio era temporário, que talvez você estivesse apenas dando espaço, ainda emocionalmente orbitando ao redor deles. Mas o tempo tem uma maneira de revelar a verdade, e quanto mais tempo você fica longe, mais essa ilusão começa a apodrecer por dentro. Agora os pensamentos começam. As perguntas que vêm em ondas, suaves, mas afiadas. Eu os pressionei demais? Por que eles não entraram em contato? Por que pareceu tão definitivo quando eles não disseram nada? E é aí, meus amigos, que começa o arrependimento. Não por causa de uma discussão, mas pela falta dela. Não por causa de um adeus barulhento, mas por causa de uma saída elegante que não pediu nada em troca. Veja as pessoas se preparando para a raiva. Elas sabem como lidar com isso. Culpa, lágrimas ou súplicas desesperadas. Elas sabem como se preparar para o caos. Mas dignidade é diferente. A dignidade não deixa destroços, nem palavras usadas como armas. Apenas a percepção inquietante de que você tinha todos os motivos para lutar. Mas você não lutou. Você não lutou pela atenção deles, não implorou pelo tempo deles, não explicou seu valor uma última vez, como se estivesse em julgamento. Você simplesmente foi embora com sua integridade ainda nas mãos. E é isso que está incomodando eles agora. Não o fato de você ter ido embora, mas como você fez isso. Essa é a parte da qual eles não conseguem escapar, porque quando alguém grita com você, você pode dizer que essa pessoa é amarga. Quando alguém implora por você, você pode chamá-la de fraca. Mas quando alguém vai embora em paz, com nada além de silêncio em seus passos, isso é um espelho. Um espelho que diz: não vou fazer parte de algo que não me honra. E esse reflexo é aí que nasce o arrependimento deles. Eles se lembram da sua lealdade.
Agora, eles se lembram de como você ficou mais tempo do que deveria, como você deu chances quando elas não eram merecidas, como você perdoou algo pelo qual nunca recebeu um pedido de desculpas. E é aí que a culpa começa a se formar. Não o tipo falso que diz, eu me sinto mal, mas o tipo real. Aquele que aparece quando as luzes se apagam, aquele que sussurra, você não perdeu apenas alguém bom, você perdeu alguém sólido. Agora eles começam a refazer seus passos. Eles se lembram das mensagens que deixaram sem resposta, das ligações que ignoraram, do esforço que descartaram e da ironia. Naquela época, eles não viam seu esforço como esforço, viam como algo normal, como se você devesse estar lá, como se o amor fosse um serviço e você estivesse sempre à disposição. Mas agora que esse serviço acabou, a porta está fechada, o acesso foi revogado e eles não sabem como lidar com essa versão sua. Aquela que não está mais atuando, aquela que não está explicando, consertando ou preenchendo o silêncio com outra tentativa. Essa versão sua é silenciosa e esse silêncio é ensurdecedor. Eles achavam que ir embora silenciosamente significava que você não se importava. Mas agora eles percebem que significava que você finalmente se importava mais consigo mesmo. E essa mudança sagrada do autossacrifício para o autorrespeito, não cria desgosto. Ela cria responsabilidade. E para alguém que não está acostumado a enfrentar seus próprios padrões, essa é a verdadeira dor. Porque agora cada nova interação que eles têm é comparada com a sua. A calma que você transmitia, a presença que você mantinha, a estabilidade que você oferecia. E não importa o quanto eles tentem seguir em frente, o padrão que você estabeleceu ainda permanece silencioso, inabalável, como um farol que eles nunca perceberam que os guiava, até que ele parou de brilhar em sua direção. Você não foi embora para dar uma lição, mas o silêncio que deixou para trás se tornou uma. E não, eles podem nunca te dizer isso. Eles podem nunca mandar uma mensagem, nunca pedir desculpas, nunca admitir. Mas isso não significa que o arrependimento não seja real. Significa apenas que eles não são fortes o suficiente para enfrentá-lo em voz alta. Algumas pessoas engolirão sua verdade, porque seu orgulho tem um gosto melhor do que a humildade. Mas por dentro, elas estão cheias de "e se", cheias de pensamentos inacabados, cheias de pequenos momentos que agora parecem avisos, que ignoraram. Então, se você está aí sentado, se perguntando se eles alguma vez olham para trás, eles olham. Não para lembrar do barulho, mas para lembrar da falta dele, para lembrar como você escolheu o silêncio em vez da amargura, como você não queimou a ponte. Você simplesmente parou de atravessá-la. É isso que a dignidade faz. Ela não grita, ela ecoa. E esse eco permanece por muito mais tempo do que qualquer discussão barulhenta jamais poderia. Então, se isso toca sua alma, se você já se afastou, não porque parou de amar, mas porque começou a respeitar, escreva isso nos comentários agora mesmo. Minha dignidade ecoa. Deixe que seja conhecido. Deixe que seja sentido. Deixe que isso lembre a alguém por aí que o poder nem sempre se manifesta com barulho. Às vezes, ele se manifesta em silêncio e permanece muito tempo depois que você sai da sala. Fica comigo, porque a seguir vamos ver o que acontece quando o ego começa a perder a batalha e a tua calma se torna aquilo que eles desejam, mas já não conseguem alcançar. Número 8. O ego deles tenta minimizar, mas a alma sente a mudança. Eles vão dizer a si mesmos que tu não importavas, só para evitar admitir que tu eras a única coisa que importava. O ego nunca desiste sem lutar. Ele se agarra, ele se mascara, ele mente, ele não chora, ele racionaliza, ele não lamenta, ele reescreve a história para evitar responsabilidade. Então, quando você se afastou pacificamente, sem drama,
sem implorar, sem uma última performance emocional, o ego deles fez exatamente o que os egos fazem. Ele disse: ótimo, deixe-os ir. Eu não precisava deles mesmo. Mas a alma, ficou quietinha no fundo e começou a sofrer. Porque a verdade sempre aparece no silêncio. Não no que eles postam, não no que dizem para os amigos, mas naqueles momentos em que o mundo fica parado e não tem mais público para impressionar, é aí que ela bate, e bate forte. Eles contaram a si mesmos uma história de que você foi embora, porque era fraco, que desistiu porque não se importava o suficiente, que seu silêncio era prova de indiferença, não de dignidade. Mas, conforme os dias passavam e você não voltava, não mandava mensagens, não procurava, essa história começou a desmoronar, porque você não ficou em silêncio por indiferença. Você ficou em silêncio por respeito, não só por eles, mas por você mesmo. E agora, o controle do ego começa a se quebrar. No começo, só um pouco. Um pensamento aqui, uma lembrança ali. Mas, eventualmente, as perguntas se tornam mais difíceis de ignorar. Por que eles não entraram em contato? Por que ainda penso neles toda vez que estou sozinho? Por que a calma deles me assombra mais do que o caos de qualquer outra pessoa? A alma não se importa com orgulho, não se importa com quem estava certo ou errado. Ela só conhece energia e a sua energia. Era real, estável, um alicerce seguro. E agora que se foi, nada parece certo. Eles vão rir um pouco mais alto ao redor, postar um pouco mais, fingir que estão curados. Mas, no fundo, algo está desequilibrado, porque eles não perderam alguém que gritava por atenção. Perderam alguém que merecia e nunca pediu duas vezes. E esse tipo de perda não desaparece, ela permanece. Porque não foi só o amor que se foi a presença. Agora eles sentem essa mudança em lugares que não esperavam, na música, nas manhãs, nas pequenas rotinas. Você fazia parte daquela cafeteria. Vocês dois gostavam daquela playlist. Aquela vez em que eles abriram uma conversa e perceberam que não havia mais nada a dizer, não porque terminou com o encerramento, mas porque terminou com a verdade, sua verdade. Que você não faria mais parte de uma dinâmica em que seu valor precisava ser provado. Toda vez que você aparecia com seu coração, você não estava mais desempenhando o papel de quem ficava por muito tempo. Você se tornou aquele que sabia quando sair e partir com elegância. E agora, eles estão presos. Não entre querer você de volta, mas entre querer o sentimento de volta e saber que não podem recriá-lo com mais ninguém. Porque o que eles sentem falta não é apenas a versão de você que eles lembram. É a versão deles mesmos que só se sentiam seguros para expressar com você. Você acolheu a delicadeza deles, viu suas rachaduras e não usou nada disso contra eles. Mas agora o silêncio é a consequência. Não um castigo, não uma manipulação. Apenas o peso natural do que acontece quando alguém finalmente honra sua alma mais do que o ego de outra pessoa. E eles vão rolar a tela e comparar. E nada vai parecer igual. Porque quando você foi embora sem amargura, você se tornou inesquecível. Você não deixou uma bagunça para trás. Você deixou um espelho. E nesse espelho, eles veem tudo o que antes davam como certo, agora perdido. E eles não estão lamentando suas palavras. Eles estão lamentando sua presença. A presença constante que não pedia atenção, mas merecia toda ela. Então, nunca pense por um segundo que sua calma foi ignorada. Não questione se eles perceberam sua paz. Eles perceberam. Oh, eles perceberam. Eles só não sabiam que isso ecoaria muito tempo depois que a última palavra nunca foi dita. E talvez eles nunca digam isso em voz alta. Talvez nunca enviem essa mensagem. Talvez passem a vida inteira fingindo que não importava. Mas, no fundo, carregarão isso silenciosamente. Em particular, toda vez que conhecerem alguém novo,
toda vez que relembrarem sua paciência, toda vez que desejarem poder voltar atrás e realmente ver quem você era, em vez de presumir que você nunca iria embora. Mas agora é tarde demais, porque quando uma alma como a sua se afasta sem rancor, sem barulho, ela não grita pelo céu. Ela se grava silenciosamente no ar. Eles respiram e nada tem o mesmo cheiro depois disso. Então, se você ainda carrega aquele momento final na sua mente, se perguntando se eles realmente sentiram isso, que isso seja o seu lembrete. Eles sentiram, talvez não com orgulho, mas com a alma. Com certeza. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Se você sente isso no peito, eu parti com dignidade. Deixe isso claro. Deixe ecoar, não por eles, mas por você, para que o mundo veja você, para que você veja você. Assim, da próxima vez que alguém tentar fazer você questionar seu valor, já será tarde demais. E se toda essa jornada abriu algo em você, se você sentiu a mudança, o silêncio, o crescimento, então não vá embora. Levante-se, porque o fim deste capítulo não é sobre quem sente sua falta, é sobre quem você se tornou, no momento em que parou de precisar ser compreendido e começou a honrar sua paz.